conseguindo devido à falta de efetivo. Mas, já na medida protetiva, hoje, o judiciário já expede, na medida protetiva, que o ofensor ele tem que fazer o contato com a Rede Catarina. Esse contato, a gente repassa a eles o que pode estar acontecendo se eles descumprem essa medida protetiva, né, uma prisão preventiva, ou até mesmo um aumento de pena no final do processo. Então, a gente faz o contato, hoje, com os agressores que têm maior dificuldade de entender as regras. Então, descumpre uma, descumpre duas. Então, a gente tenta fazer esse intercâmbio com ele, com os autores que têm maior descumprimento da medida, e, graças a Deus, está tendo um êxito bem grande com essa situação, né? Todo o contato que a gente faz com o ofensor, geralmente ele não descumpre a medida protetiva, até mesmo por ele achar que ninguém vistoria, né? E também, numa diferenciação que a gente faz aqui na região, não somente as medidas protetivas, mas, porém, a gente faz contato com as ocorrências que é gerado no dia a dia. Então, todo dia, a gente chega no batalhão, pega as ocorrências que deram no dia anterior e também faz o contato com a vítima de tal violência. A gente começou a fazer a situação porque, no decorrer das ocorrências, o que a gente repara? Que, às vezes, no calor da emoção ali dos fatos, a vítima ela está com medo, com receio de estar fazendo a denúncia ou de solicitar uma medida protetiva, né? Até porque, às vezes, o autor está junto, né? Aqueles ânimos alterados. Então, quando a gente entrar em contato com a vítima no dia posterior, às vezes ela mais calma, facilita, a gente explica como é que funciona, elas ficam cientes que tem alguém que pode amparar elas por trás de tudo isso, e muitas das vezes a gente consegue o êxito de fazer ela também pedir uma medida protetiva, porque às vezes elas acham que estão sozinhas, né? O que ocorre geralmente, estão sozinhas na cidade, vêm de longe, às vezes vem só ela e o agressor, já com o intuito de deixar ela longe de familiares e amigos, e com o conhecimento de que tem uma rede que vai estar auxiliando nessa situação, muitas se encorajam e solicitam a medida protetiva. Então, o aplicativo que eu relatei, né, muitos aqui talvez já tenham aplicativo, se chama PMSE Cidadão. Esse aplicativo ele é aberto para todo mundo baixar, quem quiser adquirir pode estar baixando o aplicativo. Ele tem algumas funcionalidades. Além de gerar ocorrências, né, qualquer pessoa pode gerar uma ocorrência de perturbação, um acidente de trânsito, né, anexando fotos, vídeos do local. Ele também tem uma funcionalidade específica para a Rede Catarina. Então, quando a vítima baixa o aplicativo, ela nos informa e a gente faz a liberação do botão do pânico. O que seria esse botão do pânico? O botão do pânico ele é um botão onde a vítima, em caso de descumprimento do autor, ela só aperta o botão e automaticamente gera uma ocorrência na nossa central. E com isso, com forma de prioridade, a nossa central encaminha uma viatura para o local que ela estiver. Então, em qualquer local, é só deixar a localização do celular ligada, né, e está o botão do pânico ativo. O que ocorria, às vezes, é que, ao ligar ou tentar ligar, ela não conseguia. Ou o autor pegava o celular, quebrava o celular, ou quando vai ligar, ele foge, sai do local. E com o botão do pânico, muitas das vezes ele não vai perceber que foi acionada uma viatura para o local. E com isso a efetividade flagrante do descumprimento da medida protetiva é maior. Então, esse é o funcionamento do botão do pânico. Eu trouxe para vocês uns dados, né, da medida protetiva e também das ocorrências de violência doméstica. Eu trouxe de Jaraguá, mas também depois eu vou passar o de Corupá, né? Claro que vai dar uma diferença um pouquinho grande devidamente ao número de população, né? Então, hoje, no município de Jaraguá, a gente já recebeu, em 2021, 245 medidas protetivas, né? Em comparação com o ano passado, a gente recebeu 281, então estão quase batendo a meta do ano passado, e aí estamos acabando de passar o meio do ano, né? Então, acredito que vai ser um número maior aí do que ano passado. Dessas medidas protetivas, quando a gente faz o contato, a gente faz um relatório. Então, esse ano eu já fiz 296 relatórios e encaminhei para o fórum, desde descumprimento de medida protetiva do autor, e agora, recentemente, também a gente teve um descumprimento da vítima.
Então, para também a medida protetiva não ser uma coisa que todo mundo pede, todo mundo quer, a hora que quer, e faz uma festa no judiciário, o que aconteceu? A vítima pediu, porém, era ela que estava descumprindo. Então, da mesma forma, eu fiz um relatório, encaminhei para o fórum, né, com as provas de vídeos, fotos que o autor me encaminhou, dela descumprindo a medida indo no trabalho dele, dela indo na residência dele, e o judiciário suspendeu a medida protetiva dela. Então, isso também é um trabalho bom para a gente não achar que o judiciário também é uma festa, que, infelizmente, as boas pessoas acabam pagando pelas ruins, né? Então, para essa, pelo menos, ela vai ter que correr atrás novamente, provar que ela precisa da medida protetiva para poder ser expedida novamente. Só volta um pouquinho. Obrigada. E ali embaixo eu trouxe as ocorrências que são do âmbito de violência doméstica, né? Então, ano passado a gente teve 645 ocorrências e esse ano são 232 até o mês de junho. Tá? Então, são ocorrências que tiveram algum tipo de violência doméstica na cidade de Aragua do Sul, desde pai com cônjuges, né? Às vezes filho com a mãe também acontece bastante, né? Com idosos também acontece. E a gente tem hoje em Jaraguá 38 botões do pânico ativo. Né? Em comparação com o número de medidas protetivas, é um número bem baixo. Né? A gente está com 245 e tem somente 38 botões do pânico. Então, o que a gente observa é que as que realmente baixam o aplicativo e correm atrás são as que realmente precisam, né? Que têm um medo a mais, que o autor está descumprindo a medida. Então, essas pessoas, né, procuram ter o maior número de segurança possível, então elas acabam correndo atrás para baixar o aplicativo. E dentro dessas 245 medidas, hoje a gente tem 128 em atendimento, que a gente faz atendimento, que estão ativas, as medidas protetivas do ano todo, 128 no momento. E aí, Corupá, né? Do ano passado a gente teve 32 medidas protetivas, porém esse ano a gente já está em 31. Então, chegamos em junho, já batemos a meta do ano passado, do ano todo. Né? Daí o número de ocorrências no ano até agora foram 33, temos 3 botões do pânico ativo, e dessas medidas, 25 elas estão ativas. Né? Então, são os números de Corupá. Aqui eu trouxe para vocês, eu não sei se dá para ler certinho, mas são prints de conversa com as vítimas. Então, são vítimas que passaram por um ciclo de violência doméstica e conseguiram o atendimento aí da Rede Catarina e fizeram um agradecimento aí, se sentiram seguros e fizeram um agradecimento para a Rede Catarina. Então, fica bem pequeno, o pessoal que está mais longe. Então, é através desses relatos, na verdade, que a gente mantém o programa, né? Então, a gente pensa que se a gente puder ajudar uma vítima dentre 10 ou 20, a gente já fica feliz e sabe que o programa está sendo efetivo. Então, praticamente é isso sobre a Rede Catarina. Eu deixo aí na tela os nossos contatos, né? Caso alguém queira entrar em contato, ou também tiver alguma vítima que às vezes a gente conhece, pode estar passando o nosso contato para a gente dar os encaminhamentos necessários. Eu fico à disposição para maiores esclarecimentos. Gentilmente agradecer a presença de vocês, nós conhecermos o trabalho, todas as pessoas que estão aqui, os nossos companheiros vereadores, a gente está conhecendo o trabalho, é extremamente importante. Nós estamos fazendo um trabalho na região, que vocês já têm conhecimento, que a gente não tem nenhum local para levar essas mulheres que são agredidas. Nós acabamos conhecendo lá em Guaramirim uma casa, mas ainda não tem convênio com o município nem nada, né? E o que a gente tem procurado é convencer os prefeitos da região da Anvale
para que eles façam convênios, façam acordos com casa para abrigar essas mulheres que muitas vezes não podem voltar para casa, que muitas vezes a própria família não consegue abrigar elas também, elas têm essa dificuldade. A dificuldade também com filhos menores, que a gente sabe que existe, e que esse abrigamento leve também as crianças menores, essas mães possam levar essas crianças junto nesse local. Então, a gente sabe da insegurança que elas têm a partir do momento que elas acabam tendo que sair de casa, e também a insegurança financeira, né? Isso. Porque muitas delas não conseguem suprir as necessidades financeiras sozinha, dela e dos filhos, e por isso muitas vezes acabam convivendo, né, com o agressor. O trabalho de vocês, ele se baseia na medida, naqueles casos que tem as medidas protetivas, né? O que vai para o fórum. Isso, as medidas protetivas que é expedida para o fórum é encaminhada para nós. Além disso, a gente, de Jaraguá do Sul, a gente faz um trabalho diferenciado, pegando também as ocorrências que tem no dia a dia, que às vezes não geram medida protetiva, porque no calor da ocorrência ali a vítima não quis fazer um boletim ou representar. Então, a gente também faz um contato posterior com as ocorrências já geradas. Se elas não representam o agressor, chegando no fórum, o próprio juiz já determina, né, o afastamento. Depende muito da situação, na verdade. O juiz vai averiguar ali qual que é o caso, qual que é a situação, né? Então, daí o juiz depende de cada caso. Esse trabalho de vocês é um trabalho que vocês mulheres, né, as policiais mulheres, fazem a visita no após, né? Quem faz a abordagem é o policial que está no plantão, né? A polícia Isso, do plantão. As ocorrências do dia a dia é a guarnição da rádio patrulha normal, né? A gente faz atendimento pós, então, com as medidas protetivas recebidas, a gente faz esse atendimento depois, né? O atendimento para a rede de atenção, né? Tu falou ali de CRAS, de CRES. Isso, né? Algumas vítimas pedem encaminhamento para psicólogo, né? Às vezes assistente social. Então, a gente faz esse encaminhamento também. O que a gente está tentando também aqui na nossa microrregião é que as câmaras de vereadores criem as suas procuradorias também, né, para poder estar orientando essas mulheres aos encaminhamentos. Isso, né? Então, inclusive essa semana foi criada em Jaraguá do Sul, né, a Procuradoria da Mulher. Então é de grande valia. Até relatando a situação da casa que a senhora falou, também é muito importante, porque o que a gente percebe que muitas vezes a vítima realmente não tem para onde ir, né? Como eu falei, ela está sozinha na cidade, vem só ela, vem só o autor, e então eles não têm para onde ir. Então, no âmbito da ocorrência, a gente ter um lugar seguro para ela e também, às vezes, para os filhos, poder passar a noite, e até mesmo, às vezes, 1 semana, 2 semanas, até poder colocar as coisas em ordem, procurar um emprego, né, que também é um dos fatores que elas acabam se submetendo a isso, a questão financeira. Inclusive, em Jaraguá do Sul, de repente, aqui também fica como ideia de fazer a lei, né, de acordo junto com o Cine, né, estipulando um número de vagas mínimas para mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje, essa lei em Jaraguá do Sul está em vigor, então ela disponibiliza uma porcentagem de trabalho, né, de emprego para vítimas de violência doméstica. Então, é mais um suporte que pode estar auxiliando aí a vítima a sair desse ciclo de violência. Você passou ali os dados, né, 31 até junho. Eu Isso. peguei aqui com a Polícia Civil, agora, agosto, nós já temos 35 em Corupá. Isso, então, até mesmo porque, às vezes, as ocorrências da civil são diferentes da nossa. Então, muitas nossas ocorrências, tem umas que vão diretamente na civil. Sim, então, essas aqui são só da Polícia Militar. Ainda tem mais a da Polícia Civil, que é registrada diretamente lá, né? Para a gente ver o crescimento que está, né? Isso. Em anos anteriores, só para conhecimento aqui, em 2018 foram 24 que pediram medida protetiva, em 2019 38, em 2020 37 e em 2021 até agosto já são 35. Então a gente ouve bastante os casos de agora na pandemia, né? Que muita gente em casa, né? Todos... Isso, tem esse fator da pandemia, né? As pessoas começaram a ficar mais em casa, a família começou a conviver mais, então, de repente, também aumentou. Mas também, acredito, Bernadette, talvez seja também a informação, né?
É um tema que está bem alta, as mulheres estão se informando mais, estão vendo que tem para onde recorrer, então talvez seja também um dos motivos desse aumento de denúncia e também de medida protetiva, né? A gente pode colocar os dois fatores. Até pela lei, né, da Maria da Penha, Isso. e tal, essas mudanças que teve agora, Exatamente. Tudo isso contribui para elas tomarem mais conhecimento e poder buscar um recurso, né? Com certeza. Nós recebemos muita gente de fora da nossa região, vem muita gente trabalhar na nossa região, né? De trabalho, então por isso muitas mulheres não têm sequer familiar para recorrer, né? Exatamente. Esse é um problema, porque as que nasceram, convivem aqui, tem gente por perto, mas que vieram de longe. E muitas das vezes é de propósito, né? O autor ele já afasta a vítima de perto da família, de conhecido, para ter ela sob controle. Então, já é um dos motivos também que faz as transferências, às vezes, de cidade ou até mesmo de estado. As medidas protetivas são, além da mulher agredida pelos maridos, às vezes pais, cunhados, né? Isso, mulher, né, de cônjuge, ou também até, às vezes, mãe pede de filho, também pode ter a medida. Tudo que tiver um vínculo familiar, a medida protetiva ela pode ser expedida. Com base daí na lei Maria da Penha? Isso, exatamente. Eu gostaria de abrir agora, se algum vereador quiser fazer alguma pergunta para a soldado. Juliana. Primeiramente, agradecer a vinda de vocês aqui. Agradecer demais pelo trabalho da PM, na pessoa do meu amigo pessoal, Tony Maeschi. Agradecer todo o trabalho que vocês prestam para Corupá, Jaraguá. O 14º é um batalhão que nos enche de orgulho. Eu tenho alguns amigos ali, outros que a gente só conhece, mas é de coração que eu falo que eu me sinto protegido pela PM. Que bom. Acho que se falta alguma coisa seria mais efetivo, né? A gente sempre cobra isso, que nós aqui em Corupá nós precisaríamos de mais efetivos. Viatura a gente tem que chegar, né, sargento? E esses dias, um tempo atrás, faltava armamento. A SIAC fez uma campanha junto com os empresários de Corupá, proporcionou uma série de armamentos aqui para o nosso destacamento. Ainda falta, né? Mas no geral, o que a gente percebe que falta é efetivo. Você mesmo destacou isso, de que, desculpa, posso chamar de você? Pode. Que falta efetivo para, talvez, ampliar ainda mais essa questão do acompanhamento dessas pessoas. Eu teria 2 questionamentos a fazer. Primeiro, quando essa medida protetiva, quando ela está em vigor, gera um controle de vocês, e você destacou que vocês normalmente vão pesquisar se essa coisa está funcionando, né? Se o autor está respeitando. Mas e quando a mulher não, mesmo com a medida protetiva ativa, quando a mulher não relata nenhum tipo de problema, vocês ainda assim vão atrás para verificar se essa medida protetiva está sendo obedecida? Porque pode acontecer da mulher assim, não, eu não vou mais nem reclamar, algo nesse sentido. Existe um acompanhamento mesmo de relatos de mulheres que não dizem, meu marido não está respeitando a medida protetiva. Como eu falei no início ali, pela falta de efetivo, exatamente aí, fica complicado a gente fazer um acompanhamento 100%. Tá. Então, a gente dá prioridade para as que realmente relatam o descumprimento da medida, né? Então, a gente fica mais em cima, faz uma visita mais periódica do que aquelas que relatam que teoricamente está tranquilo, né? Então fica difícil. Imagina, são 128 medidas ativas para a gente poder acompanhar só com uma guarnição, que hoje na Rede Catarina de Jaraguá trabalha o sargento Padilha com a sargento Mona Lisa, e nos auxilia hoje a Shirley, né? Então e ainda damos conta das outras redes, né? Então a gente também tem que cuidar da rede de vizinhos, da rede escolar. Então, devido a essa demanda, infelizmente, a gente não consegue fazer um acompanhamento mais efetivo. Eu sabia da resposta já.
né? Obviamente a gente entende um pouco dessas demandas todas, e fica aqui o apelo, o humilde apelo nosso aqui, com uma cidade pequena, porque o nosso governador possa nos presentear com mais efetivo, porque eu acho que isso faria toda a diferença. A outra pergunta que eu gostaria de fazer é, também acho que já sabendo a resposta, mas a gente percebe e tem relatos de mulheres que protelam demais, né, essa situação de buscar ajuda, né, às vezes ali é uma situação de desespero, e confesso que, apesar de toda a experiência da área bombeiril, de tanto tempo trabalhando já nessa vida, me choca demais, né, eu de novo preciso dizer, cara, vocês têm um preparo psicológico tremendo para poder atender uma ligação dessa e conseguir discernir o que fazer. E também um baita de um preparo psicológico de chegar lá e aguentar o dedo, sabe? Porque, na minha opinião, cara, certas pessoas precisavam ter um outro destino, sinceramente. Mas, enfim, há relatos de que as mulheres demoram demais para buscar essa ajuda. Sempre na promessa do cônjuge ou do filho, de que foi a última vez, de que não vai acontecer mais. E isso realmente acontece? Ou aquilo que eu imagino que aconteça é de que as situações de agressões elas vão só piorando. Não existe cheguei até aqui, não, vou voltar e vou diminuir, não vou mais bater tanto na minha mulher. Isso acontece? Essas promessas efetivamente são cumpridas? Olha, é raro, né? Então a gente vê que acontece muito, inclusive aqui em Corupá a gente teve uma situação bem complicada, né? A mulher estava num ciclo de violência há 18 anos e somente agora ela conseguiu sair desse ciclo, né? Então, mas saiu fugida também daqui, foi procurar abrigo na cidade de Araguaçu. Ela tinha 6 filhos com o agressor e esse ciclo vinha seguindo durante esses 18 anos. Sempre com essa promessa de vou mudar, de pensar nas crianças, de se tu for embora eu vou matar as crianças, né, vou pegar as crianças e vou fugir. Então, infelizmente, a mulher muitas vezes se submete a isso, muito pela parte psicológica que o autor faz, né? Então, que são mães, né, só em pensar de perder um filho ou de o agressor fugir com o filho, elas submetiam a esse ciclo de violência justamente para não perder, né, o filho, a filha aí, com as ameaças que geralmente o autor faz. Eu acredito que tem a possibilidade de mudar o autor, mas é um trabalho psicológico. Eu acho que deveria ter um sistema, um cuidado psicológico para os autores, que penso que para uma pessoa mudar o jeito que ela é só com um acompanhamento psicológico. Por mais que a vítima termine com o autor, daqui a pouco ele vai achar outra e vai fazer a mesma situação. Então, hoje ainda, infelizmente, não tem uma punição para o autor fazer um tratamento psicológico, né, que talvez seria interessante para a gente poder começar a mudar esse ciclo de violência. Até diria mais, talvez, isso fica uma provocação, isso não sei se no Brasil isso daria certo, porque aqui a gente sempre tem, as leis parece que protegem os bandidos, mas nos Estados Unidos acontece de o cara que é estuprador, ele fica marcado, ele é obrigado a se declarar doente, né, de que ele sofre de uma doença, de um transtorno, que ele gosta de criancinhas. E a comunidade inteira fica sabendo disso. Oxalá se nós tivéssemos isso também, para que um agressor desse, quando uma mulher tivesse coragem de conseguir terminar um relacionamento, que essa pessoa fosse marcada, para que próximas mulheres conhecessem com quem está se envolvendo, porque muitas delas não conhecem, aí se envolve com tranqueira. Desculpe o meu desabafo, mas isso é uma coisa que me irrita demais. Você, homem, vou falar agora aqui para a câmera que está nos acompanhando aqui nas redes sociais, você nem homem é. Você é um lixo de ser humano, um lixo, um covarde, porque a pessoa um homem, que se diz homem, né, César, que vai e bate em criança, que bate em mulher, que bate na própria mãe, isso é um absurdo do absurdo do absurdo total. Covarde, e parabéns vocês, de novo, obrigado pelo trabalho, tomara que tenham mais efetivos, para que possa pegar todo esse povo
e realmente colocar na cadeia. Desculpa o desabafo, mas eu não consigo aguentar esse tipo de coisa. Quando o botão vermelho lá, é o botão do pânico, né? Eu falo vermelho, é o botão do pânico. Ele é acionado através do celular, lógico, porque baixou o aplicativo, né? Isso. Mas daí é conversando com vocês que baixa esse aplicativo. Vocês que autorizam aquela... O botão do pânico, sim, ele Sim. tem que ser autorizado. Então, o botão do pânico ele é liberado só para as vítimas que têm a medida protetiva. Então, ele fica ativo no período que está vigente a medida protetiva. A pedido que geralmente delas. 6 meses, né? Tá. Então, aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, o juiz revogou a medida, ou ela mesma pediu para revogar a medida, que às vezes acontece também, a gente inativa o botão do pânico. Né? E o celular aí, ele tem que dar o local que ela está, né? Isso, por isso é sempre pedir para a vítima deixar a localização do celular ligado, que através da localização do celular, a nossa central sabe onde a vítima está. Continua em aberto, mais alguém? Loacir? Presidente. Alfredo. Uma boa noite. Parabenizar a nossa presidente e as demais vereadoras da região por trazerem a Polícia Militar aqui, né, a Rede Catarina. A informação é, sim, muito importante, tá? E dizer que, sim, eu acredito, é uma pergunta, na verdade, que tem oficinas, que tem também palestras, além desse acompanhamento, né? Dizer que nós, vereadores, né, concordo com todas as palavras do vereador Juliano, todas, sem tirar nenhuma, tá? Só quem tem na família um caso sabe o que passa, tá? Tenho 2 filhas. Imagina você ter uma filha casada com uma pessoa, às vezes longe, quilômetros longe, 200, 300 quilômetros longe, e está sofrendo violência, e você como pai querendo ajudar, às vezes a pessoa quer insistir, porque envolve afeto, mas dizer assim, principalmente, vereador Juliano, na parte do efetivo, tá? Então, não só a Polícia Militar, a gente precisa, sim, valorizar, dar condições de trabalho, né? E pretendo, sim, trazer para essa casa, junto com os nobres, com os demais nobres vereadores, moções para a gente encaminhar para as autoridades, para os nossos superiores, para o nosso governador, e contem conosco, tá? Agradecer mais uma vez a nossa presidente Bernadette, contem conosco nessa questão do efetivo, tá? Contem conosco e parabenizar também essa questão do botão do pânico, muito importante, como é que a pessoa, na hora do desespero, de uma pessoa arrebentando uma porta, pulando um portão, como é que essa pessoa vai ter cabeça para ligar e falar a localização, sendo que fomos bombeiros. Cheguei a receber a ligação no bombeiro, que a pessoa não conseguiu dizer nem onde ficava a casa dela, nós achamos por causa da fumaça, quando tinha um incêndio, isso que era um incêndio. Imagina o desespero do incêndio. Imagina você sendo agredido, ou quando já foi agredido, a pessoa está te procurando. Volto a dizer, só sabe quem tem um caso na família, tá? E parabenizo a Polícia Militar, o nosso grande amigo, comandante Maesc, tá? E agradeço pelo trabalho e por todas as pessoas que vocês protegem. Também me sinto protegido, tá? Me sinto muito protegido, mas observando esses números, tá? Procurei, sim, já há algum tempo aí o Tony lá na Polícia Civil, né? O comandante Maesc também, e tem alguns números aí que pretendo pôr na mesa dos nobres vereadores para juntos buscarmos uma alternativa e poder colaborar ainda mais com o trabalho de vocês. Meus parabéns. Obrigada. Continua aberta a palavra. Loacir. Boa noite a todos. Praticamente o nobre vereador Alfredo falou tudo que eu ia sintetizar aqui, mas acho que vale frisar parabéns ao nosso presidente por ter trazido vocês e a informação, que é super importante para nós, né? A maioria de nós não sabe quanta coisa roda pelos nossos arredores e que são importantes e que fazem a diferença na segurança da vida das pessoas, né? Então, reiterar os parabéns à presidente dessa casa por essa iniciativa e agradecer a vocês
por terem vindo aqui. Duas situações, não sei se é pertinente ou não, mas eu prefiro fazer a pergunta e me arrepender depois do que não perguntar. Tá certo. Vocês têm uma noção, têm os dados, quais são os principais motivos que acontece a agressão familiar? Antes de você responder, eu penso que é álcool, mas é isso mesmo ou quais são os motivos? Na verdade, é uma junção, né? O álcool, geralmente, se a gente for analisar as ocorrências, principalmente por dias da semana, a gente verifica que os domingos é o maior índice de ocorrência, né? E mais o que as vítimas mais reclamam geralmente é os ciúmes, né? Então, os ciúmes que geralmente começa o ciclo aí da violência. Complicado, né? E a segunda parte, eu concordo com o vereador Juliano, às vezes dá vontade, né, de fazer um X, né? Mas nós temos que lembrar que são seres humanos, filhos de Deus. Todos carregam a nossa irmandade. Então, a pergunta ou a reflexão que eu quero fazer penso que nós temos que trabalhar muito forte na recuperação dessas pessoas, né? É difícil, imagino, a cumplicidade que deve ser isso, uma mulher que consegue se livrar de um homem, mas ele continua livre. Se nada for feito, daqui a uns tempos, o trabalho de vocês vão encontrar ele em outra situação. E depois de 5, 10 anos, essa mulher consegue se livrar dele de novo, e se nada for feito, lá na frente vai ser encontrado de novo. Então, é uma dificuldade. Se me perguntarem o que fazer, eu não sei. Realmente, o trabalho psicológico acho que é o principal, mas é um trabalho a longo prazo, que talvez tenha que envolver o catolicismo, as igrejas, os evangélicos, os católicos, para trabalhar base emocional, penso. Mas fica o desafio para todos nós pensarmos sobre isso. O que nós podemos fazer para que essas pessoas não voltem a fazer o mal, não voltem a bater numa mulher? Porque quando a gente começa a pensar, o nobre vereador Alfredo falou, eu tenho uma filha de 18 anos. Imaginar alguém batendo na minha filha é inaceitável. E assim é com todos nós, né? Então, por que casou, né? Por que casou se era para bater? Lá era uma outra coisa para bater, né? Mas fica a reflexão e desejar obrigado mais uma vez, soldado Bruno. E eu observar também que é em todas as classes, né? A gente viu recentemente na televisão o caso, né, que ficou famoso aí da Luísa Brunet. Então, a gente sabe que é em todas as famílias, né, independente de poder aquisitivo. Muitas vezes o ciúme, um dos carros-chefe, né? Isso, das agressões. Os ciúmes, tanto... né? Aquela questão de ter que ter a posse, né? Então, ele acaba cometendo situações para que ele não perca essa posse. Então, a partir do momento que ele perde a posse, daí começa a ver que está perdendo, começa a ter o ciclo de violência. Na maioria dos casos, né? Continue aberto, mais alguém? Não. Eu gostaria de, nesse momento, então, agradecer a presença das policiais que vieram até aqui, do nosso sargento, Maesc, o outro policial que se encontra aqui conosco é o Pauli. O Pauli. As máscaras não deixam a gente se conhecer mais, né? Agradecer a todos que vieram até aqui. Eu vou dar 5 minutos aqui de folga, porque o núcleo da mulher empreendedora, eles querem fazer uma foto com vocês. Olha que importante. Com certeza. Então, eu gostaria de, nesse só mais instante, uma vez, Bernadette, deixar aberto para você. Eu quero só agradecer, né, o convite de estar vindo aqui na Câmara. A gente se conheceu com todas as vereadoras, né, que foi bem importante. E parabenizar pelo trabalho que vocês também estão fazendo, buscando esse assessoramento às vítimas de violência doméstica, e que a gente consiga ir cada vez mais, né, ajudar essas mulheres a sair desse ciclo,
de repente, daqui a pouco, arrumar uma solução aí para os autores também, que realmente é a ferida do caso, né? Então, obrigado mesmo, de coração. A gente fica aberto aí para quem quiser entrar em contato com a gente, saber mais sobre o programa, também palestras em outras situações, a gente está à disposição, tá? Muito obrigada. Nós temos aqui a nossa assistente social, a Elisete. Está presente? Está presente? Não? Eu achei que ela estivesse aqui, ela faz um trabalho também nesse sentido, né? Gostaria de agradecê-la, mas não a vejo aqui. Bernadette, só um instante aproveitar, eu esqueci de fazer uma pergunta, eu acho que também é importante, eu acho que cabe ainda. Bruna, na situação de denúncia, às vezes as pessoas têm medo de denunciar. Por exemplo, num aplicativo desse, onde a pessoa baixa, faz vídeo, faz filmagem, algo assim, o denunciante aparece? Ele de alguma maneira, fica sabendo quem é que denunciou? Sim ou não? O aplicativo ele tem uma modalidade ali de denúncia, né? Então, essas denúncias elas chegam até para nós. Ali no aplicativo vai aparecer o nome, porque a hora que baixa o aplicativo tem que cadastrar os dados pessoais. Porém, qualquer tipo de denúncia, ele não é divulgado quem denunciou, fica em anonimato, né? A gente toma as medidas cabíveis, mas quem denunciou não é divulgado. Eu fiz questão de chamar a atenção para que denunciem. Né? Em briga de marido e mulher, tem que sim meter a colher se houver agressão, tem que denunciar. Tem que denunciar. Exatamente. Porque depois chega o ponto, eu podia ter feito alguma coisa ali, matou, foi. Cara, denuncia, fala. Você não pode admitir um negócio desse do lado da tua casa ou sei lá na rua. E é importante saber que não aparece. Porque às vezes as pessoas têm medo. Realmente da represália. Exatamente. Enfim. Gostaria de agradecer, então, e convidar as mulheres para fazer a foto aqui na frente.
Reabrindo os trabalhos. Passamos agora ao grande expediente. Mediante sorteio, eu concedo o uso da palavra ao vereador Alfredo Gramo Sobrinho. Ele não quer fazer sorteio. Meu saudoso boa noite a todos, cumprimentando a nossa presidente mais uma vez aqui, Bernadette, cumprimento os demais vereadores, cumprimentando o nosso jurídico, Dr. Herman, cumprimento todos os demais funcionários da casa, dizer que mais uma vez é uma alegria estar aqui, seu Celso Maravilha, amigos aqui presentes, secretário Cútia, acho que o nosso vice-prefeito já foi, pessoal da Polícia Militar, com o comandante Maeschi. Vou falar um pouquinho do Dia da Banana, tá? Dia 21. Então, assim, os nossos produtores dessa fruta, da nossa banana mais doce, né? Não dá para deixar de falar desse dia, que é um dia importante, que sim, a nossa economia aqui em Corupá depende muito disso. Dizer que ontem a gente teve uma grande quantidade de ônibus, pelo menos 10 ônibus eu vi aqui na cidade, o turismo vindo para cá. Sim, é o passeio da Maria Fumaça, mas isso muito nos alegra, ver que as pessoas vêm para cá e ver que cada vez mais, né, o pessoal produtor da banana, o produtor dos produtos à base da banana, estão tendo condições de expor o seu produto. Turismo, na verdade, né, se a gente vai a Florianópolis, vai a Balneário Camboriú, turismo é sim a gente ofertar o nosso produto, turismo é sim a gente fortalecer o nosso comércio, trazer recursos para o nosso município. Então, parabenizar todo o núcleo do turismo, todo o pessoal aí da Secretaria de Turismo do município de Corupá, do Contur, pelo que eu vi e venho vendo em relação ao turismo de Corupá. Sim, algo muito a ser feito, mas assim, acompanhando as cidades vizinhas, a gente vê que Corupá hoje já é grande e ainda merece crescer muito mais. Vamos continuar apoiando, valorizo o pessoal do Conselho, aí, vereador César, Juliano, fazendo parte do Conselho também. Vereador nos bairros, tá? Então, assim, o projeto continua, tá? Não mais através de sorteio, tá? Aqueles 20 pontos iniciais foram visitados e continuo visitando a comunidade. Agora, também lá nos fundos da casa do meu pai, lá eu tenho, na casa onde eu morava antes, um escritório, tá? Onde que eu venho recebendo também a comunidade. Às vezes as pessoas mandam uma mensagem: Alfredo, eu te liguei e não consegui falar contigo naquele momento. Tá? Então eu peço assim, ligue, manda uma mensagem dizendo: olha, Alfredo, eu não consegui falar contigo, que sim, vai ser dado um retorno. Tá? Ser vereador é sim ser representante da comunidade. Tenho aqui nas mãos o caderno do vereador nos bairros, que isso me orgulha muito, porque muitas pessoas da nossa comunidade verbalizaram: Alfredo, você é o primeiro vereador que está vindo depois de eleito nos bairros, na minha casa, mas eu vejo que, palavras da nossa presidente aqui, eu sei que as pessoas vêm aqui também, tá? Eu sei que sozinho não somos nada, precisamos sim da união. Mais uma vez, parabenizar a nossa presidente Bernadette, parabenizar a nossa polícia militar, a nossa polícia civil e agradecer. Conselho Tutelar, Silvana, as nossas polícias, os bombeiros, a qual bebi daquele suco, a qual sei o valor que tem. Falar um pouquinho sobre projetos, né? Então, no dia 28 de junho ainda, tivemos a Lei 2.468, sancionada pelo nosso excelentíssimo senhor prefeito, Luiz Carlos Tamanini,
que tornou a atividade física como essencial no município de Corupá. Na terça-feira da semana passada, tivemos sim sancionada a Lei 2.477, 17 de agosto de 2021, sobre a aplicação de instrumentos de triagem IRDI a crianças de 0 a 18 meses e o MChat para crianças de 18 a 36 meses. Não é só para diagnóstico precoce do autismo. Esses testes possibilitam muito mais que isso. Possibilitam, sim, identificar com uma conversa com os pais, com as mães, tornando lei, tornando, sim, uma oportunidade de identificar casos de violência, casos de outros transtornos mentais. Então, assim, agradecer aos nobres vereadores por terem apoiado, votar a favor a esse projeto, dizer que para mim é uma alegria a gente estar fazendo o que acredita, porque para mim um projeto ele tem que sim ter um resultado, algo bom para a nossa comunidade. E tanto esse projeto da atividade física como essencial, quanto o projeto, né, do diagnóstico precoce do autismo, da aplicação de instrumentos, eu acredito que, se trabalhados da forma correta, como foi posto realmente no projeto de lei, podem e farão o melhor para a nossa comunidade. Falar um pouquinho também de um outro projeto, que eu trouxe uma moção aqui, mas não aprovamos, mas eu ainda continuo acreditando muito. Esse projeto continua tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que é o projeto que trata da região metropolitana de Joinville, região metropolitana da Ampla Norte e região metropolitana da Anvale, região metropolitana de Jaraguá do Sul, Guaramirim, a qual já foi aprovado em 2 comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, e já foi também na Comissão de Finanças. Tá? Agora esse projeto está indo para tramitação na Comissão de Assuntos Municipais e após para a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Tá? O próximo passo seria a aprovação pelo plenário da Alesc e a sanção ou o veto do nosso excelentíssimo governador Carlos Moisés. Então, assim, dizer para vocês que, no que refere ao saneamento básico, acredito que esse projeto ele é muito importante, tá? Pois o nosso dinheiro, que nós pagamos os impostos, taxas altas nesse país, já pagamos demais. Esse projeto não é porque é um projeto levado pelo vereador Lucas, do meu partido, PDT, não é porque é um projeto protocolado no gabinete da deputada Paulinha, do meu partido, PDT, que era do meu partido, não faz mais parte, mas é um projeto que já vem se ouvindo falar dele na Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, inclusive por outros deputados, Darcy de Matos, mas esse projeto ele tem um ganho muito grande, e eu acredito, não canso de dizer, somos aqui representantes do povo, representantes sim dos conselhos. Como falar do dia 21, dia da banana, e não falar das nossas bancos, da nossa Cooper Rio Novo? Sim, a gente tem que sim fazer o que a gente acredita. E acredito que o projeto da região metropolitana merece ser aprovado, pois tem um bônus muito grande na questão do resíduo sólido, em todas essas questões. Estudei muito esse projeto e não canso de defendê-lo, e estou feliz porque ele está indo um bom trâmite na nossa Assembleia. Então, falar um pouquinho também sobre essa Câmara de Vereadores, sobre os meus colegas que aqui estão, dizer que tenho muito orgulho de trabalhar com vocês, que podem sim me procurar para tudo, que sou sim uma pessoa que estou extremamente feliz, mas precisamos avançar em alguns assuntos. Avançar juntos, não aqui na tribuna, mas avançar juntos para a gente conseguir o melhor
para esse povo trabalhador. Sim, esses policiais, heróis de farda, policiais civis também, nossos policiais civis. Essas moções que eu pretendo, junto com os demais vereadores, a gente aprovar aqui, se trata de quê? De valorizar o trabalho de vocês, com muito respeito, de uma forma muito digna, colocar para os nossos superiores da segurança, da segurança pública. Tá? Leio bastante o site da nossa Secretaria de Segurança Pública, tem muitas informações boas lá. Também pude contar com a eficiência do trabalho dos nossos comandantes aí da região aí, para passar as informações também em relativo a números, e digo que não só em Corupá, em toda a região, mas em especial em Corupá, é preciso fortalecer esse efetivo e oferecer mais segurança para a nossa população. Lutar por isso é uma obrigação. Na questão de educação, esse projeto de lei que foi aprovado, que é o projeto de lei 2477, de terça-feira passada, sancionado pelo nosso excelentíssimo prefeito, é sim um projeto vinculado à educação, mas muito precisa ser feito. Na questão do transporte público, precisamos avançar e muito. O projeto da região metropolitana vem a nos favorecer nisso, mas precisamos trabalhar com toda a união, toda a força que for possível. Tá? Mais uma vez, peço aos nobres vereadores que auxiliem com o seu conhecimento. Tá? Tenho, sim, 20 anos de experiência na área da saúde, mas não tem um dia que eu não aprenda alguma coisa. E digo para vocês, quando a gente acha que sabe muito, a gente vê que tem muito a aprender, na verdade. Muito, muito. Então, quanto à Rede Catarina, gente, que projeto lindo. Projetos como esse nos fazem, sim, querer criar conselhos de proteção dos animais, criar projetos de lei. Contem conosco, comunidade Corupá, as pessoas que nos assistem. Não desistam. Não entrem num... porque a política está desenganada. Sim. Muitas vezes eu até digo para as pessoas, quando estou lá no bairro com o projeto Vereador nos Bairros, a gente não tem orgulho de dizer que é político. Um pai dizer para o filho, filho, eu tenho um sonho de você ser político. Eu acredito que isso é raro no Brasil. Mas estamos fazendo a nossa parte, com trabalho, com dignidade, com respeito. Acredito que podemos, sim, ser um grãozinho de areia, uma formiguinha, mas quando a gente é pequeno, a gente é grande. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Alfredo, você me permite uma parte? O senhor bem sabe que eu sou um dos defensores também da região metropolitana. Também defendi aqui nessa tribuna. Também acredito que a região metropolitana é, sim, algo importante para a nossa cidade. Mas eu gostaria de pedir ao senhor que a região metropolitana não depende tanto de nós. Vai chegar o ponto de nós aqui discutirmos sobre a região metropolitana. E tanto já foi falado sobre a região metropolitana que está começando a incomodar. E talvez a gente pode até começar a pegar uma situação de talvez isso não é tão legal, ou começar as pessoas a discutirem sobre isso numa hora que não cabe, entendeu, vereador Alfredo? A questão de saneamento básico, transporte, é algo que eu realmente acredito que a região metropolitana vai trazer. A maioria dos vereadores aqui que votaram contra o projeto Região Metropolitana foi por pura e simples situação de que não conhece o projeto como um todo, não sabe o que está sendo proposto lá, não sabe os impactos que isso pode causar a Corupá, e a situação de ir contra aquela moção foi no sentido de que, peraí, vamos esperar um pouco, vamos ver que tipo de impacto o Corupá vai ter. Será que ficaremos reféns da região não vale em relação à água? Será que a gente vai conseguir implementar as coisas que nós teremos que implementar aqui em Corupá? Eu só digo para o senhor, gostaria, de coração, que esse assunto, região metropolitana, nós deixássemos no momento que efetivamente nós teremos que tratar por ele. Volto a frisar para o senhor, vereador Alfredo, sou favorável, não mudei ainda a minha intenção no sentido de região metropolitana, mas
toda vez na tribuna nós retomarmos esse assunto com o mesmo grau de intenção de fazer com que as pessoas entendam saneamento, transporte, água, enfim, acho que nós acabamos perdendo tempo com isso, um tempo valoroso, não só nosso, mas das pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado pela parte. Está aí a opinião do vereador Juliano. Eu expresso a minha, vou sempre continuar lutando pelo que eu acredito. Tá? Não vou deixar de representar as pessoas do meu jeito. Tá? Quando fui eleito, teve sim algumas situações onde que a política, a gente acaba conhecendo quem são os nossos amigos de verdade. Teve sim postagens em jornais, com o meu nome aparecendo, a qual convido a todos para conhecerem a página vereador Alfredo Gram, com notícias do ano passado. Convido a todos a ver a transparência. Minha transparência, usarei essa tribuna, fui sim encarregado disso por uma grande parcela da nossa comunidade, e jamais deixarei de expressar a minha alegria de estar aqui, de dizer a vocês que podem contar comigo, que também não sou perfeito, que tenho sim opiniões que podem deixar alguém, mas podem conversar comigo, tá? Não só aqui na tribuna, como estou sempre disponível para ouvir. Agradeço as palavras, a opinião do nobre vereador Juliano, mas cabe a mim, é um direito, tá? Trazer aqui e dizer que falta pouco, e eu acredito muito nisso, mas depois da sanção, se essa acontecer, ainda existe sim um trabalho muito duro, que eu sei que poderei contar com o senhor, vereador. Muito obrigado. Estando inscrita, eu passo a presidência ao vereador Benjamin Tabanini e peço a palavra. Concedo a palavra à vereadora Bernadette. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, as pessoas também que nos assistem pelo Facebook. Não vamos puxar o assunto da região metropolitana, né? Mas lembrar que nós não tínhamos aqui um projeto de região metropolitana. Nós tínhamos aqui uma moção de apoio que deveria ser encaminhada à Assembleia Legislativa. E como nós não conhecemos todo o funcionamento dessa região metropolitana, a gente simplesmente rejeitou a moção, não o projeto. Era uma moção de apelo para que o município de Corupá integrasse a região metropolitana. Lógico que se a região acontecer, Corupá vai estar inserida na região de Jaraguá do Sul. E ponto. Não depende de nós, depende da Assembleia Legislativa do Estado. Se já passou pelas comissões lá do Estado, a decisão vai ser lá e não nossa aqui, né? Então, deixar bem claro que o que a gente rejeitou aqui foi uma moção de apelo, né? Que o município de Corupá forçando a fazer parte da região. Isso não é aquilo que a gente pensava, né? Gostaria de lembrar vocês também, os vereadores, que as aulas têm uma nota informativa da Secretaria de Educação, eu não sei se já chegou ao conhecimento de todos, né, que as aulas, a Secretaria Municipal de Educação do município comunica aos senhores pais de alunos do sistema remoto da Rede Municipal de Educação que as aulas retornarão de forma presencial na seguinte conformidade: retorno a partir do dia 13 de setembro. O retorno presencial será obrigatório. Os pais somente poderão optar pelo ensino remoto desde que apresente atestado médico com o CID da doença na sua escola, até o dia 30 de agosto, que comprove a comorbidade do filho. Então, tem aqui a classificação das comorbidades, né? Então, o retorno híbrido é a partir do dia 13. Então, deixa de existir o ensino remoto, nesse momento, a partir do dia 13, no município de Corupá. E sim, o híbrido, né, que é uma semana
sim, a outra semana não. E isso é muito importante, a gente valoriza muito o retorno dessas crianças à escola, é importante com todos os cuidados que tem que ter, que a gente sabe, né, que esses cuidados de saúde são extremamente importantes. Sobre a Rede Catarina, que a gente conheceu e viu, elas apresentaram, né, eu só gostaria de rapidamente colocar aqui, sobre a Lei Maria da Penha, que até sofreu agora, recentemente, agora em julho de 2021, incluiu mais alguns itens, né? Então, é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Ela completou 15 anos, agora no mês de agosto, né? Popularmente conhecida como a Lei Maria da Penha, determina que todo caso de violência doméstica ou intrafamiliar é crime e deve ser julgado pelos juizados especializados da violência doméstica contra a mulher, que foram criados junto com essa lei. A legislação tornou a violência doméstica um problema público. Mas não há dúvidas sobre o significado dessa conquista. A Lei Maria da Penha completa este ano 15 anos. Incluído no Código Penal o crime da violência psicológica contra a mulher, e determina o afastamento imediato do agressor, o cumprimento de pena em regime fechado e a criação do programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica. De 2019 a 2021, 8 leis foram sancionadas pelo presidente com o intuito de aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, que completou seus 15 anos. Ainda na atual gestão, outras 3 normas legislativas publicadas fizeram referência a terceira melhor lei de proteção à mulher no mundo. Sobre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha e suas inovações legislativas, a proibição ou restrição do uso de arma por parte do agressor, o afastamento do agressor da casa, a proibição do agressor de se aproximar da mulher agredida, a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Confesso para vocês que aquele vídeo que passou aí chocou todo mundo, né? E naquele momento até eu cheguei a chorar, sentir vontade de chorar, né? Emociona demais você ouvir as crianças, as mulheres, as mães pedindo por socorro, né? Então isso, a Silvana está aqui, que é do Conselho Tutelar, vivencia muito casos de agressão. Eu peguei os números também, além do que a Polícia Civil me passou, mas peguei os números do Conselho Tutelar. Tenho comigo também, né, vários casos, não só de agressão, mas também de estupro, né? A gente fica pensando, meu Deus, Corupá é tão pequena, nós somos 16 mil habitantes e nós temos tantos casos, né, que assim denigrem a imagem do município. Poderia ser tão bom, Juliano. O seu desabafo foi assim, né, chocou também, porque a gente sabe que poderia ser muito melhor. É na educação que se faz tudo. Agora, tentando remediar, é muito mais difícil. Educar é mais importante. Muitas vezes, esses pais esquecem dos filhos e se envolvem com outras coisas daquela idade, aonde a gente teria que estar ali, diante dos filhos, atendendo, conversando, levando eles a lugares bons, né? O meu marido, que é muito católico, ele fala: por que não levam para a igreja? Se não tem outro lugar para levar, voltem para a igreja. De repente, tudo isso ajuda, né, vereador Loacir? Tudo isso ajuda e muito. É a educação que faz. É onde nós mais temos que trabalhar, é na educação. A gente pensa na saúde, a gente pensa na assistência social, mas isso tudo é remédio. A educação é prioridade. Essa é o que melhor tem que fazer. Nós temos escolas boas, nós temos professores bons, a gente sabe disso, né? Nós temos boas famílias, mas precisamos melhorar as nossas casas, precisamos melhorar as nossas casas, os nossos filhos, precisamos conversar mais. Eu acho que o diálogo é a coisa mais importante. E, Bernadette, educar pelo exemplo, né? Não adianta você dizer, não pode fazer isso, não faz aquilo, mas se dentro da casa a criança vai observar o pai, ela é esteio, e se o próprio pai age dessa maneira e só fala da boca para fora e não traz o exemplo para dentro de casa, você está educando errado. Você está educando errado. Nas pequenas coisas, às vezes uma discussão, às vezes só um empurrão já acarreta numa situação de que, eu posso empurrar
a minha mãe ou a minha irmã ir lá na frente e vai, sabe? É tal da educação por exemplo. Precisa se corrigir esse tipo de coisa. Eu acho que a tua fala foi perfeita, presidente. Hoje eu conversava com o Sandro Basso, ele é professor na rede estadual em Jaraguá do Sul, no ensino médio, e aí ele relatou casos dos meninos, né? O que os meninos fazem, de que forma ele aborda os meninos para conversar, e eu perguntei para ele, e as meninas, como é que elas agem? Essas meninas, né? E ele disse algumas coisas que realmente, às vezes ele disse, elas são piores do que os meninos. Então, temos que cuidar muito, ajudar muito, né? Porque a gente às vezes vê do teu lado, né? Então pode estar colaborando. Tá bom? Obrigada. Devolvo a presidência. Assumo a presidência e sem mais inscritos, inexistindo hoje a ordem do dia, agradeço a presença e declaro por encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 30 de agosto do corrente. Solicito aos vereadores que permaneçam aqui mais um minuto. Boa noite a todos e obrigada pela presença.